95% das pessoas que estão atuando, tentando operar, fazer o famoso trade aqui no mercado, acabam errando no mesmo ponto. E quando o mercado, o Bitcoin, faz alguma correção, elas acabam sofrendo com isso. Eu trago esses números, esses dados aqui para vocês porque eu tô há praticamente 6 anos aqui no mercado diariamente lidando com as pessoas, educando elas dentro dos conceitos que a gente criou na Encrypts. Eu consigo detectar, entender o comportamento que elas estão aqui no mercado, a crença limitante que elas têm sobre o mercado para tomar as suas decisões, o nível de conhecimento, o nível de entendimento de conceitos. E falando a grosso modo, pode parecer até simples, né? Até da forma que eu tô falando, né? Como todo mundo fala, tem que se comprar na baixa, vender na alta, né? Mas vai te exigir um determinado conhecimento para entender que time o mercado está e ferramenta adequada para usar diante disso, para entender esse time. Claro que a pessoa vai ter que agregar aí mais algumas coisas, né? Paciência. A parte psicológica, ela vai muito atrelada ao conhecimento. É isso que poucos entendem. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai consolidando essa base psicológica. Então, nesse vídeo eu quero trazer para vocês esse entendimento de como analisar o Bitcoin, qual o momento do Bitcoin, que aí sim vocês têm que monitorar para tentar se posicionar nas altcoins, tentar buscar as oportunidades nas altcoins. Como que dentro de uma estrutura vocês vão fazer isso e que ferramentas vocês vão usar para poder fazer isso. Nesse vídeo eu vou trazer toda essa lógica para vocês, mas claro, já chega dando aquele likezão para fortalecer. Se não for inscrito aqui no canal também já se inscreve. Bora lá para minha tela então, galera. Fala galera, Fênix na área, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu quero falar aqui um pouco com vocês de um erro que eu vejo que é um erro da maioria das pessoas que estão atuando aqui no mercado e acabam pecando nisso. E aí, quando o Bitcoin vem fazer alguma correção, independente do tempo gráfico que for, acabam aí perdendo grana, estando no loss. Então, eu vou trazer isso aqui para vocês de uma forma mais conceitual, né, de entendimento e também a ferramenta que eu uso no dia a dia para poder me agregar no entendimento de tudo isso. Não sei mais delongas aí, vamos aqui para minha tela. Eu estou aqui com Bitcoin Scam Finance, tempo gráfico de 1 hora, galera. E a primeira coisa que vocês têm que entender para se posicionar em alguma altcoin aqui é entender claramente que o Bitcoin é o principal ativo aqui do mercado cripto. O Bitcoin é o parâmetro para todas as outras altcoins. E é o Bitcoin que nos dá a direção do mercado. Beleza? Entendendo isso, vamos prosseguir. É óbvio, se eu tenho um Bitcoin subindo, eu tenho o Bitcoin puxando muitas altcoins. Se eu tenho Bitcoin caindo, eu tenho um Bitcoin puxando muitas altcoins. Então, dentro de uma estratégia para eu poder atuar aqui, eu tenho que saber quando o Bitcoin está caindo, qual é a altcoin que ainda está tentando segurar ou tentando performar. Então, inicialmente, tem que ficar claro para vocês que é o erro que eu vejo que a maioria peca. A maioria vem para se posicionar no mercado, vem para comprar moedas, vem para entrar alavancado nas moedas, na compra, no long, quando o Bitcoin está subindo. Então, essas regiões aqui, vamos botar aqui, ó, até vou marcar para vocês.
Essas regiões aqui, quando o preço está subindo, vocês não devem fazer nada, apenas observar. Observar e não apertar o botão. O erro da Maria é querer somente apertar o botão, sem entender nada, sem estar observando o que está acontecendo. Apertar o botão, sendo sinceramente para vocês, qualquer um consegue fazer aqui no mercado. Agora, entender os conceitos de alguma coisa, né? As variáveis aqui, principalmente as variáveis que a gente usa na Eclipse, e raciocinar sobre isso e entender que time o mercado está, aí não é para todo mundo, né? Deixa eu apagar aqui. E aí que vem uma parada que é o seguinte, galera, deixa eu até tomar uma água aqui antes de explicar isso para vocês, prestem muita atenção agora no que eu vou falar aqui. Esses momentos aqui de queda, eles são cruciais para vocês estarem acompanhando o mercado. São nesses momentos aqui que a gente consegue identificar as melhores oportunidades. As altcoins que continuam tentando performar ou vão iniciar algum movimento. A base aqui, esse conceito inicial que eu trouxe aqui para vocês, essa é a parte básica, seria a primeira, segunda série, né? E aí, avançando mais sobre isso, o que a gente tem que adicionar? Entender que, beleza, se nesse momento que o Bitcoin está caindo, eu tenho que entender o que está acontecendo com os indicadores de futuros do Bitcoin, e a gente tem o nosso Open Index e o nosso Long Short Rate. Então, se eu tenho um preço caindo, eu estou com o Open Index caindo e com o Long subindo, eu ainda estou no viés de queda. E isso vocês têm que também monitorar em tempos gráficos maiores e menores. Agora, quando eu tenho um Bitcoin se recuperando, eu tenho uma entrada de Open Interest aqui, ó. De novo aqui, ó. Bitcoin se recuperando, né? Eu já tenho um Open Interest aqui mais estável. E depois de uma arrancada, eu tenho Open Interest entrando mais aqui. E o long, com o long caindo, liquidando muita gente. A gente sabe que essa injeção de operantes, né, a queda do long, é um movimento para liquidar os alavancados na venda, os shortados aqui. Agora, o que eu tenho nesse momento? Eu tenho um Bitcoin numa região acumulando, que eu não sei para onde ele vai tomar uma decisão. Um operante mais estável, né? O operante também, quando tem liquidações do operante, é eliminado, né? As posições não vão estar mais aqui, né? São posições eliminadas. E o long short change que vem caindo. Só que o movimento ele já aconteceu. E agora a gente espera outro movimento, outra rodada de oportunidade no Bitcoin. Principalmente eu tenho que estar entendendo isso no Bitcoin. E aí eu tenho que adicionar mais detalhes, né? Que é a liquidez. Então, se eu venho para olhar a liquidez dos futuros, trazendo de exemplo aqui para vocês no Bitcoin, o que eu tenho aqui de informação? Eu tinha bastante liquidez lá na região de 60 que eles tiraram. Isso é bom. Isso é bom. Eu não quero ver liquidez para baixo. Eu quero ver isso aqui, ó. Liquidez acima. Porque o preço ele tende a ir em direção da liquidez, ao contrário da direção da alavancagem. Quando eu falo na direção da alavancagem, eu estou falando na direção do nosso long short rate, a direção dos alavancados. Ele vai contra essa maioria. O mercado não tem grana para contemplar todo mundo e ele vai tirar a grana da maioria. Beleza, é o que eu quero ver aqui. Então, tem bastante liquidez agora nos futuros da Binance aqui. Isso aqui não é a verdade absoluta, é para ter um parâmetro, né? A gente sabe que o que move o preço do Bitcoin nas altcoins é a liquidez nos futuros. Depois da CME, a Binance é onde tem mais liquidez. Então,
Então, para a gente ter uma noção, né? Ter um parâmetro, eu consigo ter um bom parâmetro aqui olhando os futuros da Binance. Claro que para uma análise mais refinada, eu vou lá, vou olhar spot, enfim, também. O que está aparecendo aqui? Que o Bitcoin ele vai acumular aqui e vai tomar uma decisão. Tem liquidez aqui, mas tem mais liquidez para cima agora, né? E também eu tenho que agregar onde tem grana para o Bitcoin liquidar. Tem uma grana aqui ainda que ficou nessa região dos 70, mas tem gente que se alavancou aqui, que já está aparecendo o stop aqui, ó. Esses aqui e esses aqui é gente que se alavancou aqui na compra. E aqui também, ó. Esses novos aqui. Esses aqui já estavam. E esse aqui já estava. Esses novos aqui é gente que se alavancou aqui na venda. Então, o mercado é isso. As pessoas tomam, muitas das pessoas aqui no mercado, e a maioria, tomam decisões depois que o movimento acontece. E aí vai chegando mais liquidez, fora aquela que já está. Então, tem gente para ser liquidada aqui, mas aqui embaixo também, mas a maior parte da grana está aqui. Beleza, já tenho todas essas informações, Fênix. E agora? Na Criptos, quando a gente está buscando oportunidades em altcoins, eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço para olhar todas as altcoins ao mesmo tempo, eu tenho acesso a essa ferramenta aqui, que é o nosso painel em cripto. Com essa ferramenta aqui, eu consigo analisar todas as moedas ao mesmo tempo. Mas como isso, Fênix? Como isso? Porque a gente usa aqui indicadores, óbvio, indicadores que já são do mercado, como os indicadores futuros aqui, Open Índice, Long, né, taxa de financiamento. A gente usa o RSI aqui. A gente tem esse indicador aqui que foi uma criação da Encrypts aqui para essa ferramenta, né, dentro de um conceito bem estruturado que a gente traz há muito tempo para a nossa comunidade, que é a força da moeda contra o BTC. A gente tem o indicador de acumulação e os nossos indicadores de trades. Trades num total, pelo tempo gráfico, como esse layout aqui está me dando a ordem das moedas pela quantidade de trades no diário, e trades, né, aumentando o level de força por tempo gráfico. Então, quando eu digo que eu consigo analisar todas as moedas aqui ao mesmo tempo, eu posso escolher qualquer um desses indicadores e pedir, né, montar um layout aqui, posso montar infinitos layouts aqui e pedir a ordem das moedas por qualquer um desses indicadores e por tempo gráfico. Aqui de exemplo, o painel, a ferramenta, ele vem dois indicadores padrões, né? Overview e Top Trades, eu estou no Top Trades aqui. E aí a gente tem a Power, né, que vem muito forte aqui, que é a moeda que vem fazendo mais de 10 milhões de trades no diário nesse momento. Enquanto Ethereum faz 3 milhões de trades, quase 4, e BTC está fazendo 2,34 milhões de trades. Mas o que está acontecendo, Fênix? Power vale mais que BTC e Ethereum? Não, simplesmente que Power está no seu ciclo de liquidação. Quem entende isso se aproveita disso, está surfando ganhando muita grana. Temos exemplo, até hoje eu recebi, fiquei muito contente, recebi no meu privado aqui, de pessoas na comunidade da Encryptos fazendo mais de 130 mil dólares na Power, né? Claro que isso não é da noite para o dia, uma pessoa que vem construindo muito conhecimento, ela vem muito tempo aí com a gente, e o resultado disso, entendeu? Já vem ao longo de alguns anos aí, no grupo prêmio, imersões, lives de membros, isso é resultado de toda essa construção dessa jornada, né? Acreditando na gente, acreditando no que a gente fala também. E o que eu quero dizer com isso, com esses 10 milhões de trades, é que os robôs estão atuando muito forte na Power, né? E o mercado é isso, ele faz o rodízio, daqui a pouco é outra moeda. Essas altcoins servem para isso, né? Quem entende isso, surf time, tchau e benção. Agora, voltando, né, para a nossa questão da nossa estratégia ali, mas antes até de falar sobre isso, né, se você quer ter um conhecimento cripto, conhecimento que a gente construiu aqui ao longo dos anos, que a gente passa para as pessoas na comunidade da Encriptos, e também ter acesso a essa ferramenta aqui, que é o painel Encriptos, 24 horas, tanto no seu computador ou no seu celular, eu te convido a vir fazer parte do nosso projeto Encriptos Membros. Eu vou deixar o link de informações aqui acima do vídeo, também na descrição do vídeo, galera. Qualquer coisa pode me chamar no meu perfil pessoal do Telegram.
voltando aqui, né, pegando todo aquele racional inicialmente que eu fiz do Bitcoin e trazendo aqui para as altcoins que a gente está olhando elas simultaneamente aqui todas, né? Consigo analisar todas. Quando eu falo que eu consigo analisar todas as moedas ao mesmo tempo, eu posso montar o layout e perguntar, e aí, painel, me dá a ordem das moedas que estão com o RSI mais forte em 15 minutos, numa hora, em 30 minutos. Me dá a ordem das moedas que estão entrando mais no operintes, que estão caindo mais no long short age, que tem acumulações mais interessantes de 15 minutos, que estão fazendo mais trades no 1 minuto, 5 minutos, uma hora. Infinitas possibilidades aqui dentro dos conceitos da Encriptos. Então, é nesse sentido que eu falo que eu consigo analisar todas as moedas ao mesmo tempo. Então, eu já sei que eu tenho que buscar oportunidades quando o Bitcoin corrige. E aí eu vou conseguir ver as moedas que estão tentando segurar ou performando ainda melhor que o BTC. E nessa ferramenta fica muito claro esse momento, por quê? Porque a gente tem um indicador aqui, que é o exponencial BTC. Basicamente, dentro do conceito, ele me diz o quão forte ou fraca essa moeda está contra o BTC, no par BTC. E ele me dá as informações aqui, como tantas outras do painel, em forma de números, de dados, de números de força, em tempo real e do 1 minuto ao diário. Então, entendendo esse conceito, entendendo, montando a minha linha de estratégia que eu tenho que buscar oportunidades quando o Bitcoin está corrigindo, não subindo, quando o Bitcoin sobe, estoura RSI, que ele vai puxar um monte de gente, eu não tenho que fazer nada. Eu posso olhar e observar quem está performando, separar, botar para minha análise, para eu olhar quando ele corrigir, como ela vai se comportar. Mas então, o que eu tenho que fazer dentro do meu racional? Eu tenho que montar um layout aqui, pedindo para ele me dar a ordem das moedas pelo exponencial BTC. Aí vai da estratégia de cada um, pode ser em 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 5 minutos. Eu, particularmente, gosto de usar exponencial BTC 5 minutos, que é um layout que eu até denomino Fórmula 1 em criptos, né? Ele vai me trazer, ó, já mudou a ordem das moedas aqui, ó. Eu mudei o layout, mudou a ordem das moedas. Ele vai me trazer essas informações com mais velocidade. E aí, quando eu peço a ordem das moedas para o painel pelo exponencial BTC 5 minutos, ele me deu a ordem aqui. E aí que vem um ponto. Nesse momento, eu estou com o BTC no topo aqui, ó. BTC está com RSI neutro em todos os tempos gráficos. Está com uma taxa de financiamento negativo. Acumulação uns 15 minutos. E aí eu tenho moedas aqui que já vêm continuidade de movimento, como o Power, como o Dente, né? Eu tenho outras que talvez esteja iniciando aqui, tipo Mavia, né? Tem um upper índice baixo, né? Tá ficando forte contra o BTC, tem uma UAI aqui, aumentando os três, está com a taxa de lançamento positiva, não tem 6 milhões de upper índice, está negativando o long, né? Então eu vou agregando essas informações, mas de moedas que estão na continuidade, de moedas que estão aparecendo nesse momento, né? Mas tem oportunidades aqui mais para baixo também. E aí, qual é a grande sacada disso? Que vem de encontro que é o erro da maioria das pessoas, que 95% perde nesse detalhe. Que entra quando o Bitcoin está pegando força aqui, estourando, entra nas moedas. E a grande sacada aqui é esperar, né? O Bitcoin, olha, começou a perder força no minuto, mas o ideal é esperar ele ficar com RSI sobrevendido 1, 5 ou talvez 15 minutos. Aí vai ficar claro as moedas que estão mais segurando no exponencial BTC e até no RSI também. E aí sim eu vou analisar aquela oportunidade. Por exemplo, ontem, essa moeda Dente aqui, que é a moeda que eu estou nela também, ela segurou muito durante o reset à tarde no BTC. O BTC corrigiu e as moedas que mais seguraram durante o reset foi ela e foi a FHE. Nem sei como está a FHE aqui agora nesse momento, mas foi ela e eu vi que foi a FHE. Então eu tinha que ficar em cima dessas duas moedas. Por quê? Porque é uma questão de lógica. Eu tenho BTC caindo, por que eu tenho Dente, que é uma moeda lixo que não vale nada, se segurando?
e ainda tentando subir. Porque ali está acontecendo uma manipulação, que sempre é uma manipulação. Na verdade, ali quer dizer que tem gente presa na venda e eles vão empurrar o preço para liquidar essas pessoas. Isso é uma certeza? Não. Mas isso é um encaixe de racional. É assim que se pega uma oportunidade e se consegue fazer muito com pouco, principalmente se estiver usando a alavancagem. Conseguiram captar isso, galera? Espero que eu consiga ter agregado aqui com vocês nesse conhecimento, nesse racional. É óbvio que aqui é algo mais. Não tem como fazer com tanta profundidade aqui para o YouTube. É algo mais até superficial. Mas eu convido vocês, se querem realmente, né, entender o mercado, o que tem por trás, como funciona essa questão toda da liquidez, né? Usar uma ferramenta fantástica como essa, que a gente até está atualizando. Semana que vem já vai uma versão nova dessa ferramenta. Vem com a gente, vem nessa jornada do mercado cripto, com a Encryptos. Com certeza pode fazer a diferença na sua vida. Você deixa aquele likezão para fortalecer o canal. Comenta aqui embaixo também se você já consegue entender essa estrutura, já tem paciência para esperar esses movimentos. E obrigado para quem ficou até o final. Nos vemos no